Gente, bom dia, meu povo. Cheguei. Bora. Segunda-feira. Glória a Deus. Nos deu o Senhor esse dia, né? Todos os dias são o Senhor que nos dá. Ele que nos abençoa, Ele que determina todas as coisas, né? Então vamos embora. Estamos começando mais uma segunda-feira e com um tema assim poderoso para te destravar. Deus quer falar com você através dessa palavra hoje. Aleluia, glória a Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante e ousado amor de Deus, que deixa as 99. Esse ousado amor de Deus, Ele veio para nos perdoar todos os pecados. Todos os pecados. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Aí, ó, tema para você hoje. Vamos falar sobre o que tem travado a sua vida espiritual, né? Parou para pensar? Pode ser um problema, né? Talvez esteja aí guardado, ancorado há tanto tempo e você não tenha assim noção, né, de que isso possa estar travando a sua vida espiritual. Então nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Pecado encoberto. Uma âncora que trava a vida espiritual. Mas eu quero te dizer, já te antecipar, que Jesus Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, perdoa todo o pecado. Mas, porém, não é automático. Eu e você temos que falar. Eu e você temos que se arrepender. Então vamos aprender sobre isso hoje? Pra me encontrar, não posso. Bom dia, Juliana. Bom dia, Isabela. Simone. Compartilha essa live. Impressionante e ousado amor de Deus. Oh, meu Deus. Bom dia, Rosilene, Daiane. Então nós precisamos ouvir um pouco sobre isso, né? E eu vou conversar com vocês, trazer aqui alguns pontos importantes que a gente precisa falar sobre esse tema. E pode ser uma trava aí na sua vida, né? Algo que esteja ancorado. Então vamos falar sobre isso hoje. Encontrar, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Bom dia, Pai, Simone. Para as montanhas. Pai, em nome de Jesus, eu já quero, Senhor, entregar essa live nas tuas mãos. Pai, sabemos que o adversário, Senhor, nosso inimigo de Deus, ele é mentiroso, Senhor. Mas, Pai, ele nos engana, Senhor, com as ciladas, Senhor, que eles armam para que nós caiamos. Mas, Pai, nessa manhã, nós queremos, Senhor, trazer a luz e o entendimento a todos que estão aqui, aqueles que vão entrar pelo YouTube, para que eles possam entender, Senhor, que existe, Senhor, solução. O sangue derramado na cruz do Calvário. É Ele que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Mas precisamos, Senhor, reconhecer. Precisamos, Senhor, nos arrepender e colocar, Senhor, diante do Senhor aquilo que foi uma brecha aberta, que está ancorado, Senhor, na nossa alma, está ancorado, Senhor, na nossa vida. E precisamos largar, Senhor,
para vivermos a vida abundante que o Senhor tem para nós. Por isso eu oro, Pai, nessa hora, entregando cada pessoa que vai ver essa live. As que estão comigo aqui no ao vivo, aqueles que vão entrar, Senhor, pelo YouTube. Eu já oro para que essa mensagem, Senhor, encontre repouso, encontre-se um lugar para o qual ela vai ser lançada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Glória a Deus. Gente, lá em Provérbios, né? Nós já vamos começar a falar essa palavra. Em Provérbios, no capítulo 28. Quero que você escuta essa palavra. Provérbios é um livro da sabedoria, tá? Leia Provérbios se quer ficar mais sábio. Leia Provérbios, tá? Leia Eclesiastes. Leia mesmo. Leia assim com o coração aberto para você entender que é um livro de sabedoria milenar. Sabedoria milenar, tá? Então ele nos orienta, ó, essa situação, tudo que está aqui escrito, de anos, tempos em tempos. Cada geração vivenciou isso aqui. E nós também, não é diferente, tá? Então, olha o que está escrito em Provérbios 3. Melhor, Provérbios 28, 13. Então, quer ficar sábio? Leia Provérbios. Medita no Provérbios. Ata no seu coração. E pratica. Você vai ver o que vai acontecer. Tá? Provérbios 28, 13 diz assim: quem encobre, tá vendo? É a palavra de Deus que está falando. Fala assim: quem encobre as suas transgressões, ou seja, quem encobre os seus pecados, nunca prosperará. E aqui não está falando só de prosperidade, só isso financeira, não. Também é afetado. Mas você pode ver, mas fulano tem isso, e a vida dele. Prosperidade na Bíblia não está relacionada apenas ao dinheiro. A pessoa tem muita grana e tal. Não. Prosperidade envolve tudo. Saúde mental, relacionamento, tá? Filhos, empresa, tudo. Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem pessoa que é tão rica, que já ouvi essa frase, né? Que ela só tem dinheiro. Não tem mais nada. Ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não é próspera nessa área, né? Vive à base do remédio. Então a gente está falando de algo maior, tá? Está falando de dinheiro. Dinheiro não é a base principal para uma prosperidade. Tem pessoas que ganham muito, muito menos, salário mínimo, mas ele é próspero. Você vai na casa dele, ele tem tudo ali direitinho, ele te oferece, a família está ao redor da sua mesa, ele tem alegria, tem paz, casamento restaurado, filhos. Então, abre tua mente para entender prosperidade, tá? Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Bom dia, Mônica. Dia, Ana. Bom dia. Deus abençoe. Mas o que confessa, aqui é o ponto. Os que confessa, os que as confessa, né? As transgressões. E deixa. Aí tem um porém também, né? Tem que deixar. Alcança a misericórdia. Então vamos lá. Então o pecado encoberto é uma das principais causas que impedem a manifestação da vitória de Deus em nossas vidas. E eu não estou falando para crente apenas, estou falando para qualquer um. Qualquer uma pessoa que quiser viver prosperidade. Ele era, né,
o pecado como uma âncora que trava o crescimento espiritual, a prosperidade e a comunhão com Deus. Aí a gente vai lá para o Salmo 32, tá? Salmo 32, Davi. Olha o que Davi fala. Davi, todo mundo sabe do pecado de Davi, né, na Bíblia. Então, quando ele escreve esse salmo aqui, ele está relatando a sua situação. Ó. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, ou seja, apagado. Bem-aventurado aquele a quem não atribui iniquidade, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Aí no versículo 3, tem uma chave aqui, ó. Ele fala aqui: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. O que ele quer falar aqui? Ele gemia, ele sentia na pele, na carne, o que ele tinha feito, que estava encoberto. Então, enquanto eu calei, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão do Senhor. Não tem como, gente. Tem coisa que não vai prosperar quando a gente encobre, sabe? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor secou como no calor do verão. O que ele está falando aqui? Enfermidade. Perdeu o vigor, perdeu a energia, perdeu a... Entendeu? Vontade de viver, porque ele se encontrava escondendo o pecado. Vergonha. Já tinha feito. E agora? Né? Aí no versículo 5 ele dá a resposta. Para mim e para você. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu vou trazer uma das aulas que eu estou gravando para trazer na nossa mentoria, é sobre pecado, transgressão e iniquidade. A gente explicar mais sobre isso, né? Então, a iniquidade, ela é uma repetição. Você precisa entender que o pecado não confessado, ele vai gerando outros. Ele vai gerando para outras gerações. Só que vem de outras formas. Entende? Eu preciso quebrar isso. Eu preciso orar em relação a isso. Então, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado quando eu confessei. Então, o pecado encoberto, ele é uma das principais causas que impedem a manifestação da vitória de Deus em nossas vidas. Tá? Ele é como uma âncora que trava o crescimento espiritual da pessoa, prosperidade, sabe? Vocês sabem que eu lido com libertação, né? Faço mapeamento espiritual. O mapeamento espiritual, ele é uma ferramenta onde você vai mirar. É a mira da libertação, que possibilita, facilita a pessoa trazer à tona, né? Aquilo que ela nem imagina que pode ser uma âncora na vida dela, que está ali travando. Então, eu já fiz muita libertação. E alguns anos atrás, né, a gente tratou de um casal que eles não evoluía, sabe, gente? Não evoluía na igreja. Era um transtorno, eram pessoas que não tinham, assim, estavam sempre com problemas sérios. Mas estavam ali na igreja. Mas você não via que a vida espiritual não tinha crescimento, não tinha desenvolvimento. Parecia que tinha um peso, sabe? Mas vivendo. Até que um dia eles, né, sabendo que no nosso início do nosso ministério falando sobre libertação,
estourou, né? Estoura aquele problema dentro de casa que não aguenta sustentar mais, né? Aí nos procurou. Então já estavam vivendo numa situação de pecado encoberto mais de 5 anos. E estava dentro da igreja. Então, assim, a vida deles não prosperava. Em todos os sentidos. Dentro da igreja, 5 anos numa situação de pecado e ficando ali, né? E a gente via pelo fruto, né? Pelo fruto você identifica que não alavancava, não ia para frente, sabe? E ali a gente levou eles ao entendimento, ao reconhecimento daquele pecado, que era uma transgressão, e eles se consertaram e mudança você vê. Você vê que a adoração, a forma de cultuar já mudou, né? Então, o que é um pecado encoberto? Pecado encoberto é aquele que não foi confessado nem abandonado. Amém? É o erro escondido no coração, mantido em segredo, sem verdade sincera. A pessoa tá ali vivendo a vida dela, aparentemente parece que é aquela, né? Mas pelo fruto você conhece a árvore. E a pessoa não desenvolve. Ela dá um passo, 2, 3, daqui a pouco ela cai de novo. Tá? É um erro escondido no coração, mantido em segredo, sem verdade sincera. A Bíblia é clara ao alertar sobre as consequências desse comportamento. Não prosperará. O que encobre a sua transgressão não prosperará. É uma falsa prosperidade. Tá? É uma falsa alegria. Uma hora essa conta vem. Tá? Consequências do pecado encoberto. Primeiro, bloqueio. Bloqueio espiritual e emocional. O pecado não confessado afasta a pessoa da presença de Deus, criando uma barreira que impede a comunhão com o Pai. A alma fica pesada, sem paz, sem sossego. Entende? Então é um bloqueio espiritual e emocional. Davi, quando ele fala no Salmo 23, ele está falando isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos foram se secando. Imagina a adoração dele. Não tinha. Então por que Deus estabeleceu no seu reino essa moeda da confissão? Para justamente tirar da mão do diabo o poder que ele tem sobre nós, de oprimir, de colocar peso, opressão. Então, quando eu confesso, eu sei que não é fácil, dependendo do teu pecado. Mas vai ser cirúrgico. Vai ser cirúrgico. É libertador, né? Entendeu? Deus estabeleceu assim. Essa é a moeda hoje no mundo espiritual. Você não precisa pagar para fazer mais nada. Confessa o teu pecado, só isso. Jesus já pagou, já derramou o seu sangue. Jesus já fez o que tinha que fazer para que eu e você pudéssemos ter liberdade. Aí, consequências do pecado: bloqueio espiritual e emocional. Vários problemas emocionais. Tá, gente? Então, avalia se isso não está sendo uma âncora que está travando a sua vida emocional e espiritual. Libera isso. Mas não tem que ser algo... Tem que ser algo verdadeiro. Aí, olha. Enquanto eu me calei, o meu pecado, os meus ossos, né, foram se secando pelo meu bramido durante todo o dia. Que bramido era esse? Durante o dia todo. Toda a alma. Só quem passa sabe dizer que bramido é esse que tá ali, ó, ecoando dentro da tua alma. Sabe? Às vezes é um pecado na área sexual, né? Às vezes foi um abuso. Às vezes foi
um deslize que a pessoa teve, um adultério. E ela fala, não consigo. E isso fica ali, atrapalhando a vida dela. A vida toda atrapalhando. Amém, amém, Ana. Deus te abençoe. Fica travando a vida dela, ela não consegue prosperar emocionalmente, profissionalmente. É tudo muito difícil. Pode ser essa âncora que está travando a sua vida espiritual. Tá? Pecado encoberto. O problema também não é só você. O problema é que se você é um líder, se você é um pai, uma mãe, olha, você é um telhado. Né? Todo mundo que está debaixo desse telhado sofre as consequências. Sabe? Então a gente precisa entender isso. Não é só nós. Outra consequência do pecado encoberto, falta de prosperidade. Ele inclui paz, saúde, alegria. Vai além do financeiro, gente. Para de achar que prosperidade é só dinheiro. Não, mas a pessoa tem tudo. Eu já falei aqui no início. Tem pessoa que tem tanto dinheiro que ela só tem dinheiro. Ela é tão rica, ela é tão rica, ela é tão rica que ela só tem dinheiro. Tá? Então, falta de prosperidade. Inclui paz, saúde, alegria. O pecado encoberto interrompeu a dinâmica de uma vida abundante. É isso que eu falo aqui. Porque retém a graça que Deus deseja derramar. Entendeu? Retém a graça que Deus deseja derramar sobre essa pessoa. Vamos lá. Consequências do pecado. Mais uma. Sentença de instruções. Sua confissão. O pecado permanece ativo, mantendo a pessoa embaixo de culpa e julgamento. Sem confissão, o pecado permanece ativo. Como assim, irmã Thalita? Está ativo lá no mundo espiritual. Mas foi uma coisa que aconteceu, irmã Thalita, 30 anos atrás. Está ativo. Você sabia disso? No mundo espiritual é aqui e agora. Por isso que quando a gente faz oração de renúncia, quando eu faço mapeamento espiritual e quando a gente identifica, a gente começa a orar. Vai quebrando, renunciando. Nessas orações, geralmente, né, você tem sintomas, que é o sintoma da libertação, de algo que estava retido lá. Entendeu? E isso é bom, porque está mostrando que o poder de Deus está trabalhando para desfazer a obra do mal. Então, estou trazendo aqui para quem chegou agora, pecado encoberto, uma âncora que trava a vida espiritual. Pode ser isso que está travando, né? Muita coisa na sua vida, tá? Falta de prosperidade, que eu falei, né? Pode ser aí alegria, paz, saúde. Eu falei também sobre a sentença, né? Que é sem confissão, o pecado permanece ativo, mantendo a pessoa embaixo de culpa e julgamento. Entende? Às vezes tem pessoas que não conseguem largar determinada hábitos, né? Acontece constantemente coisas na casa dela, na vida dela. Faz uma análise, né? Deus está falando com você. Eu só lanço a palavra. Cada um Deus trata de uma forma, tá? Às vezes a gente está numa posição, né, de general, que nem o general lá de Naamã, que veio até Naamã para poder se curar da lepra, né? Ele estava com aquela farda, mas por baixo da farda tinha lepra. A lepra fala sobre pecado. Deus quer nos livrar dessa lepra, porque Ele quer que você seja livre. Outra coisa, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte.
E não está falando de morte física apenas. Morte espiritual. Outra consequência do pecado encoberto: enfraquecimento espiritual. A resistência ao pecado se torna mais difícil. A resistência ao pecado se torna mais difícil e o indivíduo fica vulnerável a ataques espirituais, desânimo e derrota. Então, enfraquecimento espiritual. Por quê? Porque você carrega aquela culpa, você carrega aquela situação e você fica... E eu tô falando de crente, tá? Eu tô falando para crente aqui, para cristão. Tá? Não quer dizer que a gente tá na igreja, que a gente tá no movimento, que a gente tá no fogo. Tem que reparar o altar. Tem que reparar. Como lidar, então, irmã Thalita, com o pecado encoberto? Como que a gente lida com isso? Vamos lá. Deus abençoe, Jaqueline. Bom dia para você. Marilúcia. A solução bíblica para o pecado encoberto é clara. É clara. Confessar, primeiro. Abandonar e buscar restauração. Confessar, abandonar e buscar restauração. Reconheça o erro diante de Deus e, se necessário, diante das pessoas envolvidas. Uma das coisas que a gente aprende na libertação é o ajuste, né? Que a gente vai ter que ter. Que eu acho que essa é uma das partes que muitas vezes para a pessoa por aí. Porque a Bíblia fala que se você ofendeu alguém, você precisa ir até essa pessoa. Isso quando você tem consciência que você ofendeu. Vai até ela e conserta-se com ela. Então, por exemplo, quando eu cometo um pecado contra alguém, contra o meu cônjuge, eu preciso me arrepender com Deus, confessar, deixar e restaurar isso com Ele. Mas não é simples assim, né? Precisa de estratégia, precisa de tempo. E pedir a Deus que vai preparando para você chegar nesse lugar. Mas o outro precisa saber, para poder você fechar esse ciclo de acusação do diabo. Entendeu? O outro precisa saber. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem vai te justificar é o Senhor, quem vai te purificar é o Senhor, quando a gente faz isso. Tá? Arrependimento não é apenas sentimento. Então eu vou falar aqui, a confissão, se confessarmos os nossos pecados, e o arrependimento. Ele precisa ser algo genuíno, gente. Ele não pode ser apenas uma atitude de remorso. Nossa, eu tô com remorso. Eu vou falar porque eu tô com remorso. Não. Arrependimento não é apenas sentimento de remorso, mas é uma mudança de atitude e abandono do erro. Eu abandonei aquele erro que eu cometi. Isso não tá na minha prática mais. Entende? É isso. Buscar por restauração. O que é isso? Peça ao Espírito Santo que renove a mente e cure as áreas afetadas pelo pecado. Aí é onde a gente vai entrar em algumas disciplinas espirituais. Aqui, eu ensino disciplina espiritual. A disciplina espiritual, ela faz com que você renova a sua mente e você se afasta, né, daquilo que te contaminou. Então, vamos lá, como que eu posso fazer? Ó? Reserve um tempo de oração e reflexão todos os dias. Nós temos aqui uma sala de oração, onde nós oramos todos os dias. Tem um grupo de irmãs, de intercessoras orando. Isso cria um hábito de oração. Pergunte ao Senhor se há algo
encoberto em sua vida que precisa ser confessado. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta, coloca um louvor e fala assim: Espírito Santo, faz literalmente isso. Você senta na sua cama, você ajoelha no chão, deita no chão, não sei o que você vai fazer. Você vai falar: Espírito Santo, traz a minha memória agora. O que precisa ser? O que está encoberto? Me lembra. Me mostra. E espera que ele vai falar com você. Ele vai trazer a sua memória. E ele vai trazer a convicção também, tá? Não é só lembrar. Ele vai trazer a convicção do erro. O arrependimento. Você começa a chorar. Chorar, chorar, chorar. Um tempo atrás, uma pessoa me ligou chorando. Ela falou: Thalita, eu estava orando ao Espírito Santo, olha só. Tô te ligando porque você tem trabalhado com essa parte comigo na mentoria, né? Tem sido minha mentora. E eu orando a Deus, trabalhando aqui no meu trabalho, fazendo o meu serviço, e eu comecei a orar ao Espírito Santo, falar: Espírito Santo, por que a minha vida está travada na área financeira? Por que as coisas estão assim? Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Ela foi falando. Ela falou: Thalita, na mesma hora, o Espírito Santo trouxe para mim, na minha memória, pessoas que lá no passado eu peguei emprestado e não paguei. Ela falou: Thalita, aí começou a chorar, chorar, chorar. Ela falou: você não lembrava. O Espírito Santo trouxe na hora. Situações em que me emprestaram dinheiro e eu falei que eu ia pagar e não paguei. Isso ela falando para mim. Eu preciso confessar isso para você, porque você é a pessoa que tem me ouvido. Ela é uma pessoa também de influência. É uma líder. E ela falou: Thalita, o Espírito Santo trouxe na minha memória. E eu me arrependo, e ele colocou no meu coração que eu falasse isso com você. E se arrependesse. E ela chorando em prantos. E eu lembrei disso, Aí eu falei: bom, então vamos lá. Vamos orar aqui mesmo. Eu estava até em viagem nesse dia. Mas ela me ligou em prantos. E eu atendi ali mesmo, fui para um canto e comecei a orar por ela, cancelando. E tudo aquilo que ela reconheceu, e ela falou assim: eu vou reparar. O Espírito Santo, eu vou colocar para essas pessoas tudo que eu vou reparar o meu erro. Você lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu se converteu, a Bíblia fala assim: ó, você tem que se arrepender no seu coração, abandonar e buscar restauração. Olha o que o Zaqueu falou para Jesus, quando Jesus está passando, fala: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Ele falou: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Aquele louvor, né? Mexe com a minha estrutura, aquilo que a gente canta. Só que tem um detalhe no texto. Zaqueu fala assim: eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu tomei, aquilo que eu fiz. Então a restituição faz parte do processo de cura, tá? Quando é possível você restituir, quando é possível você fazer, faça. Thalita, não é possível fazer porque foi há 200 anos atrás, a pessoa já morreu. Faz um ato profético de valor. Se foi valor, faz um ato profético de valor. Abençoa, ora. Nas nossas imersões, né? Nas nossos seminários, eu sempre faço esse ato. Tem pessoas que investiu dinheiro em muita coisa. Enfim, a gente faz esse ato profético. E ora a Deus e pede perdão. Tá? Então tem que ser com alguém que entenda. Aí ela falou que eu vou restituir essas pessoas. Não sei como, mas o Senhor mandou eu fazer isso. Falei: amém. Se for o Espírito Santo que mandou, faça.
Porque ele vai te destravar muito mais coisa aí para sua vida. Então, quando você deitar, quando você ajoelhar o teu joelho no chão e pedir ao Senhor para te falar, se prepare que ele vai falar, tá? Se prepare que ele vai trazer à tona. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Agora que eu aumentei aqui mais um pouco. Tá? Quem está entendendo essa palavra? Está fazendo sentido para você? Deus está falando com você aí? Fala aí para mim. Amém, amém. Fazendo sentido? Amém. Então ele fala aqui, reserva um tempo de oração e reflexão. Pergunte ao Senhor se há algo encoberto em sua vida que precisa ser confessado. Leia Salmo 51 e faça uma oração de sincero pesar. Então vamos ver o que o Salmo 51 fala? Olha só. Salmo 51. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar. É justo o que eu fiz, né? E puro no teu julgar, quando o Senhor for me julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agrada da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eis que te agradas da verdade no íntimo. Purifica-me, ele vai falando aqui, limpa-me. E ele vai embora. Não me lances fora. Aí aquele versículo bem conhecido, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ele já tinha perdido a alegria por causa daqueles pecados que ele estava escondendo. Sabe? Compartilhe. Como que você faz? Eu coloquei aqui, reserva um tempo de oração e reflexão com Deus. Leia o Salmo 51, faz uma oração de sincero pesar, como está ali dentro do Salmo. Traz para você, né? Compartilhe com um mentor ou um líder espiritual de confiança, caso precise de ajuda. Aqui, eu tenho me colocado, né, na internet como uma mentora de vida espiritual. Porque é justamente essa parte de aconselhamento para te conduzir para esse lugar de cura, né? Que muitas vezes você está guardado. Às vezes liga para mim pessoas de outros estados, né? Me acha no Instagram e procura para poder confessar, para falar. Eu vi tuas lives, eu estou acompanhando e eu preciso da sua ajuda nesse sentido, tal. E ali o Espírito Santo vai me conduzindo a levar ela para aquele lugar. E ela sai dali restaurada, aliviada, confessada. E vai. Nunca mais tenho contato, nem lembro dos detalhes, porque eu deleto muita coisa, porque senão como é que a gente guarda tudo? Não guarda. Mas uma coisa ou outra, assim, o Espírito Santo fez quando me traz a memória para eu compartilhar com vocês, sem falar nome, sem falar da onde, quem, para poder atingir alguém que está aí também passando por isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa pessoa vem e traz o alívio, ela passa por um alívio, né? Já atendi gente de vários lugares, até fora do país. Tá? Até fora do país. Crente, tá? Crente. E ela não tem um líder espiritual, não tem uma pessoa de confiança. Por isso tem a mentoria. O que eu vou fazer, gente? Em janeiro, eu vou começar uma mentoria chamada Vida Plena, de 2 meses. Vai ter aulas gravadas, vai ter aulas ao vivo. E eu vou fechar uma turma, tá?
E também a gente vai falar sobre mapeamento e eu vou fazer um mapeamento para quem quiser. Vai ter algumas orações, alguns mapeamentos que vão ser coletivos, que a gente vai fazer durante as ministrações das aulas. Eu vou fazer orações para cancelamentos, tá? Daquilo que eu vou estar ministrando, a gente vai estar fazendo oração. E também a gente vai fazer um mapeamento espiritual individual, para quem fechar o pacote ali, tá? Então, dia 29 a gente vai estar abrindo a inscrição. Se você está vendo esse áudio agora, você já pode deixar o seu nome para colocar no grupo VIP, que a gente já está colocando. Lá você vai ter uma condição especial de 50%. Gente, por tanto de coisa que a gente vai entregar e por tudo isso que você vai passar, não tem preço. Tá? É um alívio na alma, que às vezes remédio não vai resolver. O remédio resolve o problema do corpo, do físico, e olha lá. Porque se tiver na alma, o remédio não resolve. Entendeu? Eu tô falando como pastora, eu tô falando como mentora espiritual, como uma pessoa que lida com isso há mais de 20 anos, com aconselhamento espiritual. Eu sou uma estudante, né, trazendo agora para um outro lado, como profissional, né, que eu sou uma estudante de psicologia. Eu sei a importância que tem do falar, de cuidar das pessoas, de você trazer para fora aquilo que está te oprimindo, né? A terapia, o terapêutico. Isso é muito importante. Mas vai chegar um momento na alma que só Jesus, aí eu falo como espiritual, como uma líder espiritual agora, só Jesus pode fazer. No espírito, só Ele. Ele que cuida, Ele que é a alma, pertence ao Senhor Jesus. Então, as duas ferramentas são importantes. A ferramenta de um profissional na área que vai cuidar da sua alma, para te encaminhar, para desenvolver, alinhar, chegar você num lugar e vai chegar num ponto que você vai precisar de Jesus. Todos nós precisamos, tá? Então, compartilhar com o mentor, né? Caso precise de ajuda para lidar com as consequências de algum pecado específico, tá? Às vezes é só um pecado específico, é uma situação específica que você está passando. Aquilo ali vai desenvolvendo os outros, tá? Desencadeando os outros. Então, eu quero te encorajar a você entrar no seu quarto, fazer essa oração. Pega uma folha, pega um caderninho em branco, né? E começa ali a escrever aquilo que você precisa confessar diante de Deus. E após essa oração silenciosa que você vai fazer ali com Deus, dentro do seu quarto, você terminou, você sentiu no seu coração um alívio, você rasga aquela folha como símbolo, né? Do arrependimento e do abandono do pecado. Fala, Senhor, agora eu rasgo isso aqui. Não vou viver mais isso aqui. E aí você vai finalizar declarando ao Senhor. E Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, purificar de toda a iniquidade. Fala, Senhor, me purifica. Você pode fazer isso. Então, o pecado encoberto, ele não precisa ser uma angústia que trava a sua vida. Não precisa ser. Cristo, ele oferece o quê? O perdão, a graça, a restauração. Confesse, abandone e caminhe em liberdade espiritual. Pronto. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é vermelho, né? Eles se tornarão branco como a neve. Então, não precisamos andar com isso. Não precisa ser uma angústia. Não precisa ser uma trava na nossa vida. Porque Cristo oferece perdão. Confesse e abandone.
Caminhe em liberdade. Tira da mão do cão isso. Tá? Eu sei que não é fácil. Mas começa a orar nesse sentido. Seja o que for que está te angustiando. Se for um abuso. Gente, é liberdade. Por isso que eu falo que é simples, mas é profundo. Confessar, eu falo, mas é algo profundo. Que está na tua alma. Tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se inscreva, faça essa mentoria. Mesmo que você, Madalena, não possa assistir, vão ser 8 segunda-feiras, janeiro e fevereiro, ao vivo. As aulas vão ficar gravadas. Tá? Vai ter outros materiais lá dentro. Bônus, livros, imersões, para você se alimentar com conhecimento, que liberta. Tá bom? Procura o nosso suporte, procura a Juliana, procura lá no meu direct, acha a gente aqui em algum lugar, a gente vai entrar em contato com você e você vai participar desse tempo, tá bom? É uma turma fechada. Depois só pro meio do ano que eu vou abrir novamente, tá bom? Então, vamos embora. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo que passamos aqui. Deus, essa palavra, ela é poderosa. Ela é viva, Senhor, ela é libertadora. Ela que destrava, Senhor, a nossa alma. Pai, aquilo que eu não consegui falar, o Espírito Santo fala agora nesse coração. Fala nessa vida. Esclarece ele, esclarece ela. E traz a convicção daquilo que ela precisa ter. Não precisamos, Senhor, carregar esse peso, Senhor, para a nossa vida. Não precisamos. O Senhor nos trouxe uma vida plena. Vida plena, vida abundante. É sem peso, sem carga pesada na alma. Ah, Deus, ajuda, Senhor, essa irmã. Ajuda, Senhor, a minha irmã. Ajuda, assim, meu irmão, Pai. No tempo, Senhor, propício. Ele buscar essa ajuda, Pai. Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. Assim como eu um dia, Senhor, me libertei do meu peso, do meu pecado, daquilo que estava encoberto na minha vida. E hoje eu vivo uma plenitude, Senhor. Eu sei que não é fácil, é um tempo de restauração, demora um pouco mais. Mas, Senhor, no final, Senhor, é libertador. Eu te agradeço, Pai, por tudo. E assim, Senhor, eu entrego essa live nas Tuas mãos. Leva ela, Senhor, nos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bora! Bora que começamos segunda-feira. Para a glória de Deus. Aleluia. Ó, se você ainda não está na sala de oração, entra na nossa sala de oração. Hoje, todos os dias nós oramos lá. As orações dessa semana vão ser às 18 horas, tá bom? Todo dia às 18 horas você pode trazer o seu pedido de oração, que nossa equipe vai estar orando por você, tá bom? Então, vamos embora. Vem junto comigo. Deus abençoe. Aleluia. A graça nos alcançou. Você não precisa levar peso nenhum. Bom dia, Marciane. Deus abençoe. Rosilene, Renata, Rayana. Deus abençoe, querida. Até o fim. Quarta-feira a gente está novamente aqui na live, sempre trazendo um tema de libertação para você, batalha espiritual, tá? Compartilha, daqui a pouco essa live vai pro YouTube, você compartilha ela. O Rei da Glória, maravilhosa graça, seu infinito amor, não tem lugar, a minha cruz chegou, seu Senhor sua vida entregou para nos resgatar. Oh, que fizeste a mim. Grande abraço, gente. Fica na paz.